Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha hoje com essa caneca lindona que eu ganhei de presente da Monique. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E hoje eu quero falar dessa vida. Eu quero falar assim como Jesus, onde ele diz isso? Em João capítulo 11, numa situação em que há morte. E ele traz vida. E nessa manhã, vamos compartilhar, uma história de uma mulher. O nome dela é Abigail. Isso está registrado no primeiro livro do Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Na verdade, a Abigail ganhou o capítulo inteiro, Eu falei isso no chá de mulheres no sábado. E primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do versículo 2, tá? A Solange ainda não chegou aí, mas se alguém puder anotar, para quem está no Facebook, depois para quem vai assistir agora, aí no YouTube, vai ficar na descrição do vídeo. Primeiro livro do Samuel, capítulo 25, do versículo 2 até o versículo 42. Ou seja, é o capítulo quase todo, tá bom? Primeiro do livro do Samuel, capítulo 25. E o que esse texto tem a ver com a caneca, tá? Jesus está numa situação de morte, como eu falei, em João capítulo 11, e ele diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E a gente sabe que o Lázaro, que estava morto, reviveu, ressuscitou. A Abigail, ela vive numa situação totalmente hostil, tá? Ela tem um marido mau e grosseiro, como a gente vai ler aqui, e ele é mau em tudo que faz. O nome do marido da Abigail é Nabal. Só que a Abigail, ela não se deixou influenciar pelo mal, tá? Apesar dela conviver com esse homem, ele era marido dela, tá? E aí, assim como Jesus leva a vida numa situação de morte, a Abigail é uma influenciadora do bem, Hoje em dia essa palavra influenciador está muito em voga, Por causa dos influenciadores digitais. Então, a Abigail é uma influenciadora do bem. E ela não se deixa influenciar pelo ambiente, pelas pessoas. Ela não se deixa influenciar pelas notícias mais. Ela não se deixa influenciar pelo mal. E eu fiquei, claro, lá no chá de mulheres o título foi outro, mas eu fiquei pensando nesses títulos que a gente está dando para a descrição, para os vídeos e depois fazendo as lições. E eu pensei no seguinte título, tá? Dezembro chegou. E nós, tá? Não nos deixamos influenciar pelo mal. Nós somos influenciadores do bem. E é isso que a gente precisa ser. E eu tenho certeza que é isso que a gente vem sendo ou vem tentando ser. É isso que eu venho tentando ser, tá? Desde março, quando a gente começou com essas lives aqui, tá? Desde quando a gente começou, a era Covid-19, e a gente começou com essas lives. E ontem eu estava brincando na igreja, que vocês gostam. Eu não tenho técnica nenhuma de edição, de apresentação, Eu boto uma roupa, hoje, tá. E às vezes eu coloco o dedo na tela e desfoca, ou deixa de ser selfie, vai para outro, vai para a imagem normal.
E eu não sei mesmo, eu tenho dificuldade para isso. Só que vocês gostam, né? E aí eu falo demais, e entro no assunto e tal, mas naquilo que eu consigo fazer, eu tenho tentado influenciar pelo bem, né? Trazer uma influência boa no meio de situações que vem tentando influenciar a gente pelo mal, tá bom? Então a Abigail é essa mulher aí. Por exemplo, hoje eu tô com a cara toda inchada. Eu sei que eu tô e você também sabe. Mas a vontade de estar aqui mais uma vez e falar comigo, porque eu falo primeiro comigo, né? E falar com você que está do outro lado foi mais forte do que reparar na minha aparência, essa coisa toda. Então vamos lá. Primeiro livro do Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Você não repare que eu vou ter que ficar olhando para o meu roteirinho, porque são muitas lições que a Abigail tem para trazer para a gente nessa manhã, tá? Essa mulher aí que não se deixou influenciar pelo mal. Primeira coisa importante, tá? Primeiro livro do Samuel, capítulo 25, o Davi vai aparecer aqui. A gente está entre o reinado de Saul está no trono, tá? Davi já tinha sido ungido pelo Samuel, tá? Só que o Davi ainda não assumiu o trono. Esse momento aqui é aquele momento em que o Saul está perseguindo o Davi. Isso vai acontecer no capítulo 24 do primeiro livro do Samuel e depois no 26. No meio dessa história, no meio dessa perseguição, né, Saul contra Davi, entra um capítulo todinho para Abigail, tá? Para contar o que vai acontecer aqui. Então, esse momento, tanto que o 1 Samuel capítulo 25, versículo 1, já vai dizer que o Samuel morreu, já vai apresentar a situação. Ou seja, o Davi não tem mais o Samuel, né, lá para aconselhá-lo, tá bom? Então, o versículo 1 vai dizer que Samuel morreu e os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Eu estou lendo o versículo 1. E a partir do versículo 2, né, de que Davi se levantou e foi ao deserto, vai acontecer a história que a gente vai falar agora, tá bom? Que é a história dessa mulher chamada Abigail. Então vamos embora. Versículo 2 diz o seguinte. Primeiro vai falar do marido dela. Havia um homem num lugar aí chamado Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. O que é o Carmelo? Lembra do Elias? Carmelo é um monte. Monte Carmelo. Era um homem muito rico. Já começou falando isso. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, tá? Beba água que tá muito calor. E tá mesmo. Se você tá escutando o barulhinho do ventilador, tá? Me perdoe porque tá quente a beça hoje. Graças a Deus por isso. Bom, então esse homem tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e ele estava tosqueando as suas ovelhas lá no Carmelo. Versículo 3, 1 Samuel 25. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Presta atenção agora. A mulher vai ser apresentada primeiro. Com as características principais dela. E depois o homem, o marido, com as características principais dele. Ontem, quando eu estava dando aula lá na igreja de manhã, falando sobre a importância da Bíblia, né, do estudo bíblico, e eu tô, né, segundou e você tá com aula aqui essa hora da manhã, 8 horas. Bom, que vai acontecer aqui? Uma antítese, tá? Vai acontecer aqui o seguinte: ela vai ser apresentada de uma forma e esse marido vai ser apresentado de uma forma completamente diferente. A antítese são os opostos, os contrários. Então preste atenção.
1 Samuel capítulo 25, versículo 3, no meio do versículo. Ela, a Abigail, era inteligente e bonita. Inteligente e bonita. Outras versões, né? Ela era de um bom conselho, ela era sábia, ela era boa no entendimento, sábia no entendimento, tá? E era de formosa aparência, né? Então ela era inteligente e bonita. Essa é a Abigail. Porém, né, a mensagem lá do Jorge que a gente não esquece nunca. Porém, contudo, todavia, entretanto, vai se falar do oposto agora. Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá? Abigail era inteligente e bonita. Nabal era grosseiro e mau em tudo que ele fazia. Preste atenção nisso. A situação na qual essa mulher inteligente e bonita vivia, tá? Muito bem. Se dissesse que ele era grosseiro e mau, era uma coisa. Mas está dizendo que ele era grosseiro e mau em tudo que ele fazia. Imagina uma mulher que está numa situação de grosseria e maldade o dia inteiro, todos os dias. Mas ela era inteligente e bonita. Ela cuidava da sua aparência e ela cuidava da sua alma. Ela cuidava de si, tá? Talvez ela fizesse uma coisa que a gente aprende nos grupos anônimos, né? Que é o desligamento emocional. Né? Não sei se tem psicólogos aí de plantão. Né? O desligamento emocional. Né? Não é largar outra pessoa para lá, mas é não deixar o comportamento daquela pessoa influenciar a gente. Né? E aí vamos abrir o leque. Não deixar os acontecimentos influenciarem a gente. Não deixar as notícias de 2020 influenciarem a gente. E as notícias de 2021, porque já começaram as notícias de 2021, mas que a gente não permita que isso influencie a gente. Né? Notícias de morte, notícias grosseiras e mais, mas que a gente seja inteligente e que a gente seja bonito, bonita, e que a gente influencie para o bem, né? Que é o que a gente vai ver daqui, já aqui, no decorrer do texto. Bom, o Nabal era descendente de Caleb, versículo 4. Aí agora, para a gente poder falar da Abigail, tá? Como eu fiz lá no chá de mulheres, eu vou ter que contar para vocês o que vai acontecer agora. O Nabal errou feio agora aqui, tá? É o exemplo da grosseria e da maldade dele agora, tá bom? É o que eu vou ler do versículo 4 até o versículo 14, mais ou menos aí, tá bom? Vamos lá então, vai prestando atenção. Senta que lá vem história. Lembra que tinha esse programa? Senta que lá vem história. Vamos lá. Primeiro livro do Samuel, capítulo 25, versículo 4, para você que entrou agora. Estou falando de Abigail e do marido dela, Nabal. Versículo 4. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Você sabe o que é tosquear? É passar um negocinho assim, né? Para ir tirando a lã. Enviou 10 rapazes e lhes disse. Então, o Davi está no deserto de Parã, tá bom? O Nabal está lá no Carmelo, lá no monte, tosqueando as ovelhas junto com os servos dele, os rapazes dele, os moços dele, né? A Bíblia fala, os moços, os rapazes, os trabalhadores, os servos. E o Davi
também tem os moços dele, os rapazes dele, que na verdade são guerreiros, que estão junto com Davi. Lembrando que nesse momento o Davi está sendo perseguido pelo Saul, lembra que eu falei, né? E ele está com um monte de homens, que daqui a pouco você vai ver a quantidade que é, né? Desse monte de homens. Vamos lá. E aí o Davi então pega 10 desses homens e envia para o Nabal, tá bom? E diz assim para esses rapazes, para esses homens: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome, Davi, como ele está. Lembra, tem outros textos assim na Bíblia. Primeiro, aquele que é enviado, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá em paz contigo, tal? É a educação da época, né? Bom, digam, versículo 6, aquele afortunado, aquele que tem fortuna, aquele que tudo, né, todo o bem dessa terra vem sobre ele. Então, digam aquele afortunado: paz para você. Isso é Davi que está mandando os rapazes dizerem, né? E vai chegar lá e eles vão falar: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores, Nabal, Davi está mandando dizer, estiveram conosco. Conosco quem? Comigo, Davi, e os meus soldados, e os meus homens. E nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Ou seja, o Davi esteve, né, no Carmelo lá com esses rapazes, quando eles estavam lá, antes do Nabal estar, né, que agora parece que o Nabal, parece que está acontecendo o seguinte: esses, vamos dizer assim, pastores, né, do Nabal, de ovelhas, estão com essas ovelhas pastando, tal. Só que chega um momento, que é o momento da tosquia. E segundo a cultura do Antigo Testamento, o momento da tosquia é um momento festivo. A gente vai ver daqui a pouco que o Nabal festejou e até bebeu demais. Então, o momento da tosquia é o momento em que o Nabal vai de encontro aos rapazes, tá, aos pastores, para tosquiar. Só que está todo mundo tosquiando. Então, enquanto elas estão pastando, a lã está crescendo, a lã está crescendo, a lã está crescendo. E agora é a hora que o Nabal está indo lá, entendeu? O patrão vai lá para participar da festa da tosquia. Isso não aparece aqui, tá bom? Mas isso era a cultura daquela época. Então, quando você ouvir ou ler outros textos em que havia tosquia das ovelhas, é o momento em que o dono, né, das ovelhas, o patrão das ovelhas, vai lá, né, o patrão dos pastores das ovelhas, junto para ter essa festa da tosquia, comida, bebida, você vai ver já, tá? Aí você vai entender o texto mais à frente. Então, o Davi diz o seguinte: pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, ó seu Nabal, porque chegamos em boa hora, na hora da tosquia, da festa. Por favor, dê a estes seus servos, os meus rapazes, e a Davi, seu filho, olha como é que o Davi se coloca diante do Nabal, tá? Qualquer coisa que você tiver à mão. Vamos entender? O Davi está dizendo o seguinte: enquanto os teus pastores estiveram aqui no Carmelo, pastando, eu e os meus homens tomamos conta deles como guerreiros, como soldados, para que ninguém viesse roubar as ovelhas, para que ninguém viesse contra eles. Nós compartilhamos o que nós tínhamos com eles, tá bom? É isso que o Davi está dizendo. E está dizendo que agora, então, eles vão chegar em boa hora, na hora da festa da tosquia, para que a lei
da hospitalidade fosse cumprida, tá? O que é a lei da hospitalidade? A lei da hospitalidade era quando eles chegassem, quando alguém chegasse na minha região, tá? Na minha casa, nas minhas terras, nem me importava quem era essa pessoa ou essas pessoas. Na mesma hora, isso acontece no antigo Israel, isso acontece na Grécia, isso acontece na Mesopotâmia, isso era costume da antiguidade. Na verdade, era um costume até bem pouco tempo, tá? Hoje é que nesse tempo de agora é que todo mundo ficou enfiado dentro das suas casas e não fala com estranho, não é isso? Mas naquela época era o contrário. Quando o estranho chegava, o estrangeiro, a pessoa que eu não conhecia, primeira coisa, eu pegava o que tinha em casa para comer, se não estava pronto, preparava. Lembra quando os 3 homens chegaram diante do Abraão, que na verdade eram anjos, para anunciar que a Sara ia ter um filho? Um daqueles 3 era o próprio Deus, dizendo, daqui a 1 ano eu virei e Sara terá um filho. O que o Abraão faz? Chama a Sara, vamos preparar aqui uma coisa para eles comerem e tal, né? Lá no Gênesis, é o capítulo 17, se eu não me engano. Então, vamos preparar aqui para eles e tal. E aí aquela coisa toda, aquele movimento todo, prepara tudo e dá para aqueles 3 homens que eles nunca tinham visto. E isso acontece em vários outros textos do Antigo Testamento. O Nabal, o Davi manda avisar, e aqui nem é estrangeiro, aqui é conhecido. E o Davi diz, com toda a humildade, o Davi fala para o Nabal, olha só, a gente chegou em boa hora aí, né, na hora da tosquia. Então, olha só, dê a esses seus servos. Não é dê aos meus rapazes. Nabal, agora eles são seus servos. E dê a Davi, seu filho, tá? Alguma coisa aí que você tenha à mão pra gente comer, tá? Vamos fazer isso. Os rapazes de Davi, versículo 9, do 1 Samuel 25, foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. O problema já está aqui. Não era para ficar esperando. Assim que os rapazes chegaram, já era para o Nabal virar e falar assim, gente, pega aí o que tem para comer, vamos dar para esses 10. E aí os rapazes iam falar e já ia começar a preparar, tinha muita comida, porque era a festa da tosquia, já ia começar a preparar para os outros que viessem junto com Davi. Só que já denunciou, o texto já denunciou que eles ficaram esperando. Verso 10. Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Eu vou até beber água para falar essa resposta. Olha a resposta do Nabal. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham, ele está dizendo que os rapazes estavam mentindo. Vocês acham, versículo 11, que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a carne dos animais que eu abati para os meus tosquiadores, tá vendo? É festa, tá? E dar a homens que eu não sei de onde vem? Gente, isso não era normal na antiguidade, tá? De mentir para pedir alimento. Isso não era normal, tá? Então, para que a lei da hospitalidade fosse cumprida, isso não acontecia, não. Então, ele duvida dos rapazes que usaram o nome de Davi. Aí piorou mais ainda. Quem é Davi? É o próximo rei. Ele já foi ungido e todo mundo sabe disso, inclusive o Nabal e a Abigail sabe disso. Você vai ver já. Bom, então, versículo 12.
Os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ah, é? Tá bom, vamos embora. Né? Crente que iam chegar lá, já ia ter a lei da hospitalidade, e iam mandar o recado, ó, pode vir, vamos ficar aqui com Nabal na festa da tosquia das ovelhas dele. Não aconteceu isso não. Os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que o Nabal havia falado, essa resposta grosseira. Lembra? O versículo 3 diz que ele era grosseiro e mau em tudo que ele falava. Em tudo que ele fazia. Grosseiro, né? Naquilo que ele falava, e mau naquilo que ele fazia. E olha só. Então, Davi disse aos seus homens o seguinte. Para quem sabe ler, um pinga é letra. Que cada um cinja a sua espada. Ou seja, vamos matar o Nabal, vamos matar todo mundo. Que cada um cinja. Não é só ele não, Davi não. Agora presta atenção. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Quer saber quantos homens tinham lá? Vamos. Versículo 13. Cerca de 400 homens seguiram Davi, cada um com a sua espada cingida, pronta para matar um. Então, cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem, tá? 400 homens, desculpe, e mais Davi, e 200 ficaram com a bagagem. A matança vai acontecer, né? Muito bem. Versículo 14. Pensa, como eu falei, né? Jesus diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Desculpe. Uma história de morte está para acontecer aqui. Davi e 400 homens com a espada cingida. O Carmelo tem o Nabal. Lembra que o texto iniciou dizendo que ele era muito rico. Então tem o Nabal e tem os pastores dele, as ovelhas dele na festa da tosquia. Então ele devia ter muitos pastores para terem cuidado de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então imagina a quantidade de pastores que esse Nabal possuía e que agora vão ser mortos pela espada do Davi desses 400. Espia. Vamos lá. Verso 14. Nesse meio tempo, por isso que eu falo, presta atenção quando vier eixo temporal. Palavras que significam temporalidade ou palavras que significam espacialidade. Agora, aqui é tempo. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal, um dos servos ali, foi falar com Abigail, a inteligente e bonita. Até então a gente só sabe que ela é isso, tá certo? Só que agora a gente vai ver que ela é muito mais do que isso, ou isso é desenvolvido ao longo do texto. Nabal, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. Né? Não sei como é que tá na tua versão, mas eu gostei. Botou todo mundo para correr, tá? No entanto, aqueles homens, os mensageiros de Davi, tá? Nos têm sido muito bons, não os mensageiros, mas os guerreiros de Davi, né? Aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. Ou seja, o garoto está falando, é tudo verdade. E o Nabal não acreditou.
no que eles disseram. Eles realmente tomaram conta da gente, não permitiram que ninguém viesse roubar ovelha e ninguém viesse fazer o mal a gente. Eles compartilharam com a gente as coisas deles. Presta atenção. Verso 16. Eles eram como um muro, está falando da proteção, ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem, olha o menino falando para Abigail, e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então, além dele ser grosseiro e mau, ele era teimoso. Tinha que ser o que ele queria. E outra coisa, ele era unha de fome. Ele era pão duro. Ele não quis dar nada, ele não quis nem saber. Quem é Abigail, então? Essa mulher que não se deixa influenciar pelo mal. Né? Alguém está dizendo, né? Existem muitos remanescentes do Nabal, mas esquece isso, deixa isso para lá. A gente tem que ser remanescente da Abigail, né? Levar a boa influência naquele lugar que está sendo influenciado pelo mal. E as pessoas sabem disso. O rapaz sabia disso. E aí, no meio daquela confusão toda que ele está vendo que vai acontecer, vai morrer todo mundo, tá? Por causa daquela palavra grosseira que o Nabal mandou. Esse rapaz vem até Abigail e diz assim, olha, veja o que você pode fazer, minha senhora, porque o circo está armado, o mal está imposto. Vai morrer todo mundo. Quem é Abigail, então? Essa mulher influenciadora do bem, ela é alguém que no aperto, tá? É a ela que se recorre. Veja o que pode fazer. Lição pra gente. Eu e você somos alguém que diante da situação de aperto pode se recorrer, né? A gente é alguém que tem influenciado o bem. Poxa, vou lá falar com a Alessandra, né? Eu tô no Facebook e alguém tá pedindo oração, né? Por ela e pela família. Então, mas daqui a pouco a gente vê mais embaixo. Então, se tá pedindo oração, é porque eu e você que estamos aqui assistindo somos pessoas que podemos orar por essa pessoa que neste momento ao vivo, né, depois vai estar no YouTube, está pedindo oração. Então, olha só, tá bom? Então, a Abigail é alguém que diante das situações de aperto é a ela que se recorre. Vamos continuar. Versículo 18. Então, Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Então aquilo já estava pronto, tá? Porque ela pegou a toda pressa. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Lembrando que Davi está com 400 homens. Isso aqui não dava nem para o começo. Mas ela pega o que tem em casa. Ela age rápido. E ela pega o que tem em casa e agora ela vai cumprir a lei da hospitalidade que o Nabal não cumpriu. Era ele que devia ter feito. Então, eu não tenho que chegar lá, você não fez e tal. Não. Ela não fez isso para o marido. Ela fez o que ele não tinha feito para tentar resolver a situação. Ela pega o que tem. Claro que tinha muito mais lá na festa da Tosquia, onde ele está. Mas ela pega o que tem ali e leva, tá? Bom, então segunda lição aqui, né? A primeira é que no aperto é a ela que se recorre. A segunda lição da Abigail é que ela age rápido com o que tem em casa. E ela faz o que o outro não fez, sem reclamar com o outro, tá? Versículo 19. Então a Abigail disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. O que a Abigail tem? Autoridade sobre os servos. Eles sabem quem é ela. Ela é a senhora deles.
Ela tem autoridade sobre eles e ela é ouvida. Eles vão na frente. Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal. Outra lição da Abigail, ela sabe quando ficar quieta. Ela não tinha nada que falar com ele. Ela sabe quando ficar quieta. Ela podia pegar o jumento e ir lá nele e falar: ó! Tá? Ela não botou mais lenha na fogueira, não. Ela, pegou aquilo tudo. Ela falou com quem devia falar, com os servos. Vão na minha frente, que eu tô indo logo atrás. Mas com o marido, quietinha, na dela. Né? A gente tem que saber com quem falar e com quem não falar. Não é verdade? Bom, isso faz parte da influência boa. Enquanto, verso 20, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, pensa, o Monte Carmelo está aqui, ela está descendo por um lado. Davi e seus homens também desciam pelo outro. E ela se encontrou com eles de cara. Ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse aí, que lá no original hebraico, né? Na meu tá esse homem, no teu pode estar este aí, pode estar esse, o companheiro, mas a palavra do original grego é só o pronome demonstrativo, Zé, tá? Pronome este. Então é como se ele dissesse, esse aí, Davi tá muito injuriado, tá? Não adiantou nada ter protegido as coisas dele, tá? E de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar, diz a minha versão, todos do sexo masculino que estão com ele, tá? Bom, o versículo 20 diz que a Abigail tá lá no jumento e tá descendo e vai encontrar Davi. Ela sabe o que ela vai enfrentar, mas mesmo assim ela enfrenta. Então a outra lição é que ela enfrenta o que tem que enfrentar, ainda que a situação seja muito difícil. Isso também a gente precisa aprender nessa manhã com essa corajosa, né? O Davi tá muito injuriado. E aí eu sei que eu tô falando e tô alcançando Facebook e YouTube, né? Mas eu tenho que falar isso. No original hebraico, o que na sua Bíblia pode estar, todos do sexo masculino, como está na minha, todos os homens, como está na minha. No original hebraico, o Davi está com tanta raiva que ele se refere a homens da seguinte forma: todos os que mijam contra a parede. A Alessandra está falando palavra feia aqui, eu tenho que falar o que está lá. Essa tradução está na Bíblia King James, tá? Todos os que mijam contra a parede, ou seja, todos os homens. Então, ele está falando uma palavra depreciativa porque ele está com muita raiva, tá? Esse aí, né? E todos esses daí também com ele, tá bom? Não precisa também ficar repetindo toda hora essa expressão feia, porque é isso que tá lá no original hebraico, tá? Bom, quando Abigail, versículo 23, viu Davi... Essa live vai ficar um pouquinho longa, tá? Porque eu tenho que explicar o texto todo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Preste atenção. Abigail chega, ela sabe chegar. Ela foi se humilhando cada vez mais, que é o que o Nabal não fez, tá? Vai prestando atenção. Quando Abigail viu Davi, primeira coisa, desceu depressa do jumento. Então ela não ficou diante dele na mesma posição. Ela, não. Desceu depressa do jumento, vai prestando atenção. Prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, né? Se abaixou.
inclinando-se até o chão. Ela foi até lá embaixo para mostrar humilhação. Versículo 24. Lançou-se aos pés de Davi. É uma gradação. A gente chama isso de gradação, tá? Em língua portuguesa. Então, é uma figura de linguagem daquilo que vai diminuindo, 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 diminuindo. Tá? Ela foi descendo até o chão e ela se lança aos pés de Davi. Pensa, ela está lá no pé de Davi. E disse, fala de lá, meu Senhor. E aí agora, como eu fiz com as mulheres no sábado, eu quero que quando acabar essa live você preste atenção e conte quantas vezes na fala de Abigail ela vai chamar Davi de meu Senhor e ela vai se chamar de sua serva, tá? Lembrando que se você prestou atenção, lá em cima, quando o Davi manda o recado pelos 10 rapazes, o Davi tá chamando Nabal de senhor, porque diz que os rapazes são os servos dele. E tá se colocando também nessa posição, porque ele diz, Davi, seu filho. Ele diz isso pro Nabal, tá? E aqui, a Abigail vai fazer isso, tá? Vai chamar Davi de meu senhor e vai se denominar sua serva. Preste atenção. Eu vou ler, né, por causa da hora. Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Era dela? Não. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, tá? Faz parte da influência boa. Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor, vai prestar atenção, não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Agora que vai vir o significado do nome do Nabal. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha, porque Nabal é tolo no hebraico. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Eu não vi. Eu estava dentro de casa fazendo as coisas. Agora, meu senhor, verso 25, 26, tão certo como vive o Senhor Deus, ela vai colocar Deus agora na história, e tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, foi o Senhor Deus quem te impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Ó, ela está começando a apaziguar. Ela sabe chegar. E ela sabe falar. Por isso que ela é inteligente. Tá? Por isso que ela é sábia naquilo que ela fala. Tá? Então, ó, ela usa meu Senhor, ela usa sua serva e ela usa o Senhor Deus. Várias vezes ela vai falando isso até o versículo 31. Tá? Vamos lá. Foi o Senhor Deus quem te impediu, né, de derramar sangue. Que os seus inimigos, os inimigos de Davi, e os que procuram fazer mal ao meu Senhor, que é o Davi, sejam como Nabal. Ela sabe que a única forma de argumentar agora é colocar o marido lá embaixo, né, para aplacar a ira do Davi. Essa é a única forma dela salvar a vida do marido. E salvar os rapazes todos, porque vai morrer todo mundo. Este, verso 27, é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor. Qual é o presente? O que está lá no versículo 18. Os 200 pães, os odres de vinho, as passas, as ovelhas, as pastas de figo, os grãos tostados. Esse é o presente que essa sua serva trouxe ao meu Senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta tua serva, pois o Senhor Deus, olha agora, gente, certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele, o meu Senhor, o Davi, está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida.
Preste atenção que ela está tratando o Davi na terceira pessoa. Por quê, gente? Ela está lá no pé dele. Ela está falando isso alto, prostrada aos pés dele, e ela não está nem falando diretamente com ele, tá bom? Isso faz parte da sabedoria também, gente. Olha só. E aí ela diz, versículo 29, e se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Ou seja, ainda que haja morte, o meu Senhor, o Davi, terá vida. Ai, ai, ai. Porém, a vida de seus inimigos, o Senhor Deus, a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. Quem é que atirou da cavidade de uma funda e matou o inimigo, hein? Davi. Primeiro livro do Samuel, capítulo 17. Olha como é que ela sabe usar as palavras. Ela está dizendo que Deus vai fazer a mesma coisa que o Davi fez para matar o Golias, para matar os inimigos de Davi. Ela sabe usar as palavras muito bem. E ela conhece a história. Ela não é uma alienada, não. Ela sabe o que ela está dizendo. Verso 30. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então ela sabe que o Davi vai ser colocado como rei. Então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. O que ela está dizendo? Com esse argumento todo, com essa fala toda, do versículo 24 até o versículo 31, ela está dizendo o seguinte: meu Senhor, não vale a pena você ter sangue nas tuas mãos, você matar o Nabal e você matar os rapazes todos. Pensa nisso, você vai ser príncipe sobre Israel. O Senhor Deus é aquele que guerreia as suas batalhas. Pensa bem. Ai, ai, ai. E quando o Senhor Deus tiver feito todo esse bem, te colocado no trono, tal, e te dado toda a paz, tudo aquilo que tem prometido, lembre-se dessa tua serva. Aí tem um parêntese, né? Os estudiosos dizem que esse lembre-se da tua serva já é Abigail dizer o seguinte: ó, se acontecer alguma coisa aí com Nabal, né? Lembra da tua serva. E vai acontecer, tá bom? Então, é isso daí, tá? Bom, verso 32. Então Davi, não estou dizendo que ela desejava a morte do marido, não, tá? Ela está fazendo o contrário. Mas ela diz, lembra da tua serva lá no futuro, tá bom? Verso 32. Então Davi disse a Abigail. Aí agora vem o resultado. Bendito, olha o que o Davi vai dizer. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro, você, Abigail. Bendita seja a sua prudência, Abigail, e bendita seja você mesma. Olha que bonito. 3 bênçãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendita seja a tua prudência, Abigail, e bendita seja você mesma. Bendita seja você em tudo. Olha que legal. Que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Sabe aquela coisa? Tem uma cena. Não sei, você viu aquele filme Casamento Grego? Que a Tula, né? A menina, a mocinha, ela tem uma tia, né? E ela tem a mãe dela. E aí tem uma situação lá que o pai dela não quer permitir que ela trabalhe, acho que é isso, né? Que ela vá trabalhar numa agência de viagens e tal. E aí a mãe
vai falando um monte de coisa e tal, e vai dando razão ao pai. Vai dizer, mas então, poxa, nossa, seria maravilhoso, porque aí ia aumentar os nossos negócios e tal. Aí o pai diz assim, não isso vai ser muito bom. Então, gente, mulher, agora vamos falar para as mulheres aqui da live, quem vai assistir no YouTube. Mulher consegue o que quer, porque sabe falar. Então, quando fala direitinho, consegue tudo o que quer. Foi o que aconteceu aqui. A Abigail é que falou. E aí o Davi diz, né? Bendito seja o Senhor Deus, bendita a tua prudência, bendita você, que hoje me impediu de derramar sangue inocente. Então eu não vou matar não. Mas foi ela que falou, né? E de me vingar com as próprias mãos. Verso 34. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, ela disse isso lá em cima, que me impediu de fazer mal a você. Então foi Deus que impediu o Davi. Porque, gente, o Davi estava com tanto ódio, e você se lembra, tá? Que chamou o Nabal de esse aí, e chamou os homens de Nabal de aqueles que, né, mijam contra a parede. Essa expressão vai aparecer agora de novo para mostrar que ele ainda está com raiva, tá? Do Nabal e dos rapazes. Só ele, quando a Abigail chegou, ele podia pegar a espada e falar assim, ai, a mulher dele, vá, acabou. Que é isso? Ainda vem uma mulher perturbar meu juízo, reclamar ou chorar. É a mulher dele, tá vindo chorar para eu não matar. Pum, acabou. Só que é Deus que está na situação e que impede que Davi mate essa mulher assim que ela chega. Tá? Ela chega, vai lembrando que ela vai se humilhando, mas Deus está ali na situação. Se a gente está influenciando coisas boas, né? Se a gente está levando o bem, é claro que Deus está com a gente. É claro que Deus está com a gente. Ainda que seja uma situação de tanto mal, se a gente enfrenta para levar o bem, Deus está com a gente. Tá? Uma situação de raiva, né? E a gente chega para aplacar e levar paz. Né? Bom, então, porque tão certo como vive o Senhor, né? Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. E aí é o que eu falei, no original hebraico, de novo vem a expressão, nenhum sequer dos que mijam contra a parede. Tá? Desculpa eu estar falando isso, mas é isso que está aqui. Isso mostra, então, lá no original hebraico, que o Davi ainda está com raiva do Nabal. E ainda está com raiva dos rapazes. Senão ele mudaria a palavra. Tá? Só que ele está com raiva ainda, mas a raiva está aplacada ali, ele não vai fazer nada. Tá? Verso 36. Ainda não acabou a história não, tá? Acabou a história externa. O mal externo, tá? Ela foi e conseguiu aplacar. Mas olha o que vai acontecer. Verso 36. Abigail voltou. Ela estava lá no Carmelo. Voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Lembra? Está na festa da tosquia. Os rapazes estão vindo para casa, tá? Ou os rapazes estão comendo lá fora, tá? E alguns estão junto com ele dentro de casa, porque se ele está fazendo um banquete, ele não está comendo sozinho, tá? E é um banquete de rei para provar, gente, que tinha muita comida e que foi avareza mesmo, tá? Ele era pão duro mesmo. Se é um banquete de rei, tinha comida para os rapazes dele, para os pastores dele, tinha comida para o Davi, para os 400 do Davi lá, e mais para os 200 que ficaram com a bagagem, para Abigail, para um monte de gente, que é banquete de rei, tá? O seu coração, o coração do Nabal, estava alegre e ele bastante embriagado.
Pô, a mulher, ó, tá, já passou por aquela e agora ela chega em casa e tá lá o cachaça, né? E tá lá o homem bebão, né? Tá o homem bêbado lá, bastante embriagado. Por isso, o que que ela fez? Não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. De novo, ela, ó, fica na dela, tá? Porque ela volta para casa e encontra um problema: o marido bêbado. E é aquilo, né? Tem dois tipos de bêbado. O bêbado que, quando fica bêbado, fica violento, que deve ser o caso do Nabal. E o bêbado que, quando fica bêbado, fica bobão, né? Fica, faz tudo. Pois é. Você que, né, já teve na família ou tem na família, você sabe disso. Bom, ela não falou nada até o amanhecer. Pela manhã, verso 27, quando Nabal já estava livre do vinho, tá sóbrio, a mulher lhe contou tudo. Então, com o marido bêbado, eu tenho um problema, ela não contou. Mas com o marido sóbrio, ela vai falar. E, de novo, ela vai enfrentar. Porque sóbrio, ela sabe. Quem é ele sóbrio? Grosseiro e mau em tudo que fazia. Tá bom? Ele não deixa de ser isso. Sóbrio, não. Então, ela vai ter que falar. Tá? E olha o que aconteceu. Então, de novo, ela enfrenta, tá? A vida da Abigail é enfrentamento o tempo todo. O tempo todo. Por isso que ela ensina pra gente, porque é a nossa vida. Então, o coração dele, do Nabal, quando ela diz que ela deu aquelas coisas lá, o presente, né? Pro Davi e pros homens, pegou as coisas. E ela conseguiu amortecer a situação, tá? Ela conseguiu apaziguar a situação e não agradeceu, não. Olha o que aconteceu. O coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Gente, que coisa horrível. Ele, sabe, ele ficou com ódio, ele ficou duro. Ele ficou, tá? Tem nem palavra para dizer, né? Versículo 38. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O que dá a entender é que ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva, era tanta grosseria, era tanta maldade, era tanta avareza, né? Que parece que foi algo emocional que foi tomando conta dele. E aí a Bíblia diz, né, para entrar a teologia na história, que o Senhor feriu Nabal. Deus viu a hora que não dava mais. E ele morreu. Tá? Não dava para continuar vivendo daquela forma. Né? Segundo a cultura lá do texto do Antigo Testamento, coloca para Deus essa morte. Deus sabe até onde a gente pode suportar. Deus sabia até onde a Abigail podia suportar, né? Ficar com essa situação. Bom, vamos fechar a live e o texto. Versículo 39. Quando o Davi soube que o Nabal havia morrido, disse o seguinte: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que eu recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. Ou seja, o que o Davi está dizendo? Ele morreu de morte morrida, né? Não morreu de morte matada. Já pensou se eu tivesse matado esse homem? 10 dias se passaram e o Nabal morreu. Deus resolveu a situação. E aí o Davi tem esse reconhecimento. Bendito seja o Senhor Deus, que me livrou de ter matado esse homem. E que viu a afronta, né? Então Davi entende a morte do Nabal como uma recompensa da afronta que ele recebeu.
né? Bom, é claro, o texto tem uma mensagem por trás. Claro que tem, né? Tem um ensinamento, né? Daquele que teme ao Senhor, daquele que nesse temor também aplica, né, esse temor, esse respeito ao próximo, e o Nabal não é nada disso, né? Então o texto vai mostrando e exalta a Abigail para colocá-la como alguém temente a Deus, alguém perfeitamente aplicável, né? Que aplica as leis de Deus no seu coração, que ama o próximo, que ama Deus. Tudo isso está por trás do ensinamento do texto, tá? E o Davi continua dizendo o seguinte: o Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Pois é. Qual foi o resultado das ações de Abigail? Primeira coisa, despertou o desejo de Davi casar com ela. Lembra? Ela era inteligente e bonita. Só que o inteligente vem na frente. Ela era sábia. E aí, meu amigo? Meu amigo, né? Meu irmão, você que é homem, né? Ela era inteligente e bonita. Só que quem é que não quer uma mulher sábia perto de si? Né? Depois, ela viver com aquele homem e ela, né? Tudo que a gente já viu até agora nessa 1 hora de live, pois é. Bom, estamos fechando. Os servos de Davi foram até Abigail, versículo 40, no Carmelo, e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Ou seja, foi pedida em casamento. Verso 41. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: olha que bonito. Ela levanta, né, devia estar em casa, e se inclina novamente para mostrar novamente a sua humildade. Ela não está diante de Davi, ela está diante dos servos de Davi, tá? E olha o que ela vai dizer. Eis que esta sua serva, a serva de Davi, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Ela não é boba, não. Tá? Então, ela, de novo, essa fala de humildade. Tá? Eu sou só uma serva. Só que ela aceitou, claro, ela não é boba. Verso 42, ela aceitou o pedido. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, ela não era, né, o Nabal era muito rico, ela então tem 5 aias, né, 5 moças que a serviam nos serviços. Se ela era bonita, dentre essas moças, né, 1 ou 2 cuidavam da beleza dela também, tá bom? Bom, e ela não se deixou, né? Eu fiquei pensando nisso. Ela é bonita, ela é de formosa aparência, e ela não deixou o mal, a grosseria, a maldade, né, vir contra essa aparência dela. Né? Isso é muito legal. Bom, ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Ela se casou e ela vai se tornar esposa de quem? Do futuro rei de Israel. O texto mais à frente vai dizer que o Davi também tomou uma outra mulher chamada Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. E a Mical, né, o Saul deu para outro homem. A Mical não faz mais parte do reino ali, né, como esposa de Davi. Então que nessa manhã, nessa segunda, a semana está começando. A live está acabando, a semana está começando. Segundou com um exemplo de uma mulher, né,
que pode ser exemplo para nós mulheres, para os homens também, que não se deixou influenciar pelo mal no ambiente. Então, que nessa manhã, nesse dezembro, né, nesse dezembro que chegou, que é o título dessa live, tá? A gente não se deixe influenciar pelo mal, mas que sejamos influenciadores do bem, tá? Assim como Abigail foi, né? Esse ano passou, tivemos muitas notícias más, muitas notícias ruins. Talvez você tenha sido tratado, né? Tenha sido afrontado, tenha sido afrontada, talvez no nervoso, naquele início, né, do Covid. Nossa, a gente estava muito nervoso, talvez até dentro da própria família. Você pode ter sido grosseiro ou grosseira com alguém, ou pode ter recebido grosseria de alguém da sua família, né? Se já resolveu, se já pediu perdão, amém, mas se isso não aconteceu, hoje é o dia de fazer isso, né? De perdoar, de ser perdoado, né? De pedir perdão, né? De trazer o bem para dentro de casa, ou se foi entre amizade, né? De chegar e falar, liga, manda o WhatsApp, fala, né? Que a gente possa influenciar, né? Com o bem, sejamos bons influenciadores como a Abigail foi, no meio de uma situação totalmente inóspita, hostil, tá bom? Vamos fazer isso. Tem um monte de lições e vão ficar na descrição do vídeo daqui a pouco, tá bom? Hoje tem conselho de classe, então as descrições do vídeo vão demorar um pouquinho, tá bom? Mas eu vou colocar aí, pode deixar. Vamos? Deixa eu beber água e dar bom dia pro pessoal. Vamos lá então. Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Josilene, já mandei beijo. Francisca Almeida também. Lá no início. Cláudio Monteiro, bom dia, meu irmão. Diógenes, bom dia. Eliton, bom dia, Eliton. Bom dia, Vinícius. Um beijo da Alessandra Viegas. Euzinha, Vinícius. Beba água, Vinícius. Quem tá aí sabe, né? Conhece o Vinícius. Que legal. Um beijo. Vinícius, beijo, beijo. Da Alessandra Viegas, Euzinha. Elisângela, bom dia, lindona. Marisa, bom dia. Doris. Bom dia, Doris, lindona. Bom dia, Simone Filipes, um beijo para você, para todo mundo aí, para filhota. Vânia Teixeira, bom dia, Neia. Bom dia, Neia. Hoje, ó, continua aqui com esse daqui, Neia, que a trombetinha ainda não deu flor. Vamos lá, ó, sorria, Neia e todo mundo, você está sendo amado. Vambora. Ai, 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 Francisca, já falei. Elisângela também. Thelma, bom dia. Bom dia, lindona. Antônio, bom dia, meu irmão. Vânia Teixeira, bom dia. Obrigada, Vânia. Antônio. É o Antônio que falou que tem remanescente de Nabal. Mas vamos, tem que ter, né, gente? A gente enfrenta. Igual a Abigail, a gente usa o bem, a gente não responde o mal com o mal, né? Assim? Edivanda, bom dia, lindona! Ai, ai, ai. Gabriela! Beijo, Gabriela! Beijo nas crianças, beijo no Caleb. Ah, é a Gabriela que tá pedindo. Ore por mim e pela saúde. Gabriela, vamos orar. Pessoal, todo mundo aí orando. Pela Gabriela, pelo esposo, pelo Caleb, a filhota é Ana Carolina, acho que é, tá bom? Se eu errei, eu pensei, mas acho que é Ana Carolina. Todo mundo orando, tá bom, gente? Pela família da Gabriela aí. Ana Neves, bom dia, lindona. Vamos lá. Solange!
Bom dia, Solange. Hoje eu entrei na hora, tá, Solange? Vamos lá. Na hora não, entrei 6 minutinhos atrasado, mas entrei lá. Luísa, bom dia, lindona. Então, orando pela família da Gabriela. Aproveita e ora também pela recuperação aí plena da Luísa, esposo da Luísa, também filha, vamos lá. Antônio aqui, Priscila Melo, bom dia, lindona! Ercolina, beijo, lindona! Beijo na Paula, vamos lá. Luísa, Francisca, Júlia Sheila, bom dia! Franci, bom dia! Paulo Sérgio e Joyce, bom dia! Jorge, bom dia, Jorge! Já mandei um beijo para Gláucia lá no início. Bom dia para Vívia, bom dia para Iandra. Bom dia, vamos lá. Muito bem. A Gabriela está pedindo também pela mãe Clara. Muito bom. Ok. Muito bem. Gente, beijo no coração. Segundou. Que estas palavras, né, como diz a Bíblia, né, estejam no nosso coração, tá bom? Beijo para vocês, aproveito para mandar um bom dia aí para minha família, para Fátima, minha prima, né, pro Renato, pro Roberto, pro Fábio, meu irmão Marco, minha mãe Alice, tô mandando um beijo para todo mundo. Pra Roberta, eita ferro, pro Felipe, tô mandando beijo pra família toda. Deus tá tocando aqui no meu coração, então, ó, ore também pela minha família. Eu vou estar com todo mundo, se Deus quiser, no fim de semana, brincar de amigo oculto e vai ser lindo pra caramba, tá bom?